Vamos orar. Oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, o Senhor que tem ouvido e conhece todas as coisas, conhece o que nós conhecemos e conhece também aquilo que nós não conhecemos e que está a ser falado e que está a ser preparado. A única coisa que nós suplicamos, Pai, é que o Senhor nos conceda cada dia, e nós clamamos ao Senhor, Pai, dê-nos o seu Espírito. Precisamos de nos manter dóceis, submissos, mansos, unidos, sem nunca duvidar de que o Senhor nos ama, de que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, nunca duvidar de que o Senhor Jesus habita em nós pela fé e de que os seus anjos vão receber ordens do Senhor a nosso respeito para nos guardarem de tropeçar, de pecar. Dê-nos forças, Pai. Estamos a chegar a esse tempo. Precisamos clamar, unidos, em oração. Dê-nos forças, Pai. Não nos deixe pecar. Não nos deixe duvidar da Sua palavra, mas ensine-nos a viver por ela. Haja o que houver. Eu tenho medo de mim, mas eu confio no Senhor. Abençoe grandemente todos estes irmãos. Abençoe-nos com a Sua bendita presença. Venha falar à nossa mente, ao nosso coração. Ensine-nos e conceda-nos, ó Pai, a graça, a Sua graça, que é maior que o nosso pecado. Dirija este grupo, dirija-nos, Senhor, porque o Senhor disse que nós iríamos ser como ovelhas para o matadouro. Esteja conosco, Senhor. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Posso ler aqui os primeiros escritos? Qual é a página? É a página 149. O plano de salvação. Irmãos, Uhum. surgiu uma. Talvez eu esteja errada. O pai, ele, ele jamais foi visto? Lá diz que homem nenhum, né? Mas aí também com os anjos, quando Lúcifer, ele era serafim, ele cobria os olhos, a face, quer dizer, os pés, e com outras duas asas ele voava, eram 6 asas. Mas o pai também não foi visto através por eles? Eu não sei. Vamos ver o pai, é isso que eles falaram que sim, nós, a irmã White disse que ela não podia ver, mas aí a Cristo sim, né? Quem vê a mim vê o pai, quer dizer, a mesma espécie de imagem do pai. Eu não sei, mas vamos ler, talvez encontremos resposta aqui. Tá bom. Não sei se todos estão com o livro físico na mão ou no aplicativo. O título é O Plano da Salvação. O céu encheu-se de tristeza quando se compreendeu que o homem estava perdido e que o mundo que Deus criara deveria encher-se de mortais condenados à miséria, enfermidade e morte, e não haveria um meio de livramento para o transgressor. A família inteira de Adão deveria morrer. Vi o adorável Jesus e contemplei uma expressão de simpatia e tristeza em seu rosto. Logo, eu o vi aproximar-se da luz
extraordinariamente brilhante que cercava o pai. Disse o meu anjo assistente: ele está em conversa íntima com o pai. A ansiedade dos anjos parecia ser intensa, enquanto Jesus se comunicava com seu pai. Então só temos aqui dois. Jesus em conversa com o pai. A Qual é a página página? é 149, estou a ler do livro. Tem por título Plano da Salvação. Então os anjos estavam muito ansiosos, enquanto Jesus se comunicava com o pai. 3 vezes foi encerrado pela luz gloriosa que havia em redor do pai. E na 3ª vez, ele veio do seu pai e podia-se ver a sua pessoa de Cristo. O seu semblante estava calmo, livre de toda a perplexidade e inquietação, e resplandecia de benevolência e amabilidade, tais como não podem exprimir as palavras. Fez então saber à hoste angélica que um meio de livramento fora estabelecido para o homem perdido. Dissera-lhes que estivera a pleitear com o seu pai e oferecera-se para dar a sua vida como resgate e tomar sobre si a sentença de morte, a fim de que, por meio dele, o homem pudesse encontrar perdão, que pelos méritos do seu sangue e obediência à lei divina, ele poderia ter o favor de Deus e ser trazido para o belo jardim e comer do fruto da árvore da vida. Alguém quer salientar alguma coisa? Olha, Belinha, acho que se acrescentar alguma coisa aqui vai estragar. Ele ofereceu-se. A princípio, os anjos não puderam regozijar-se, pois o seu comandante nada escondeu deles, mas desvendou-lhes o plano da salvação. Jesus lhes disse que ficaria entre a ira do seu pai e o homem culpado, que ele arrostaria a iniquidade e o escárnio e que poucos, isto é importante, poucos apenas o receberiam como filho de Deus. Não sei, a Vera deve estar a ouvir. Então aqui começa já a dizer: Sim, estou, Belinha, estou a ouvir. Estou a ouvir. quase todos o odiariam e rejeitariam, quase todos. E eram o seu povo, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele deixaria toda a sua glória no céu. Foi disto que ele se esvaziou. Apareceria na terra como um homem, humilhar-se-ia como um homem, familiarizar-se-ia pela sua própria experiência com as várias tentações com que o homem seria assediado, a fim de que pudesse saber como socorrer os que fossem tentados. E que, finalmente, depois que a sua missão como ensinador se cumprisse, seria entregue nas mãos dos homens e suportaria quantas crueldades e sofrimentos e sofrimentos Satanás e seus anjos pudessem inspirar ímpios homens a infligir. Portanto, aqui vemos que qualquer sofrimento ou crueldade que os homens façam, eles não se apercebem, mas há um espírito que os está a inspirar, e não é o de Cristo. Que ele morreria a mais cruel das mortes, suspenso entre o céu e a terra como um pecador criminoso, que sofreria terríveis horas de agonia, com que o sofrimento físico de nenhuma maneira se poderia comparar. O peso dos pecados do mundo inteiro estaria sobre ele. Disse-lhes que morreria e ressuscitaria no 3º dia, e ascenderia a seu Pai para interceder pelo homem transviado e culposo.
Portanto, Jesus disse tudo isto aos anjos, revelou-lhes o plano da salvação. Os anjos prostraram-se diante dele, ofereceram as suas vidas. Jesus lhes disse que pela sua morte salvaria a muitos, que a vida de um anjo não poderia pagar a dívida. A sua vida, unicamente, poderia ser aceite por seu Pai como resgate pelo homem. Jesus também lhes disse que teria uma parte a desempenhar, estar com ele e o fortalecer em várias ocasiões, que ele tomaria a natureza decaída do homem e sua força não seria nem mesmo igual à deles. E seriam testemunhas, os anjos seriam testemunhas da sua humilhação e grandes sofrimentos. Portanto, aqui diz claramente que Jesus iria tomar a natureza decaída de Adão. E também nós encontramos isso no primeiro volume de Mensagens Escolhidas, página 256. E seriam testemunhas da sua humilhação e grandes sofrimentos. E ao testemunharem os seus sofrimentos e o ódio dos homens para com ele, agitar-se-iam pelas mais profundas emoções e pelo seu amor para com ele, os anjos desejariam livrá-lo, libertá-lo dos seus assassinos, mas que não deveriam intervir para impedir qualquer coisa que vissem, e que desempenhariam uma parte em sua ressurreição, que o plano da salvação estava ideado, e seu Pai aceitaria esse plano. Com tanta tristeza, Jesus consolou e animou os anjos e os informou que dali em diante aqueles que ele remisse estariam com ele, e com ele sempre morariam, e que pela sua morte resgataria a muitos e destruiria aquele que tinha o poder da morte. E seu Pai lhe daria o reino. O que falávamos ontem, lembram-se? O reino. E foi-me perguntado qual era o reino. O grande conflito fala de 2 reinos. Nós já falámos aqui sobre isso. O reino da graça, que é este em que nós estamos hoje, o reino da graça O reino da glória. e o reino da glória. E o que lhe seria entregue era o reino da glória. Porquê? Porque ele tinha, como nós já lemos há pouco, ele tinha colocado de lado o quê? A sua glória, não é? Ele deixaria toda a sua glória no céu. Então, mais tarde, ele recuperaria a glória, recuperaria o reino da glória. Isto para responder a uma das perguntas que me foi feita ontem. Nós já lemos isto no Grande Conflito, agora já não sei qual é o capítulo, mas não sei se é o 35, já não sei. Portanto, e seu pai lhe daria o reino e a grandeza do reino sob todo o céu, e ele o possuiria para todo o sempre. Satanás e os pecadores seriam destruídos para nunca mais perturbarem o céu ou a nova terra purificada. Jesus ordenou que o exército celestial se conformasse com o plano que o seu Pai aceitara e se regozijassem de que o homem decaído de novo pudesse ser exaltado mediante a sua morte, a fim de obter o favor de Deus e gozar o céu. Então, a alegria, inexprimível alegria, encheu os céus. E a hoste celestial cantou um cântico de louvor e adoração. Tocaram harpas e cantaram em tom mais alto do que o tinham feito antes, pela grande misericórdia e condescendência de Deus, entregando o seu muito amado para morrer por uma raça de rebeldes. Derramaram-se louvor e adoração pela abnegação e sacrifício de Jesus. Aqui temos aquilo de que falávamos há pouco. A abnegação e sacrifício de Jesus. E lembrem-se o que está no Desejar Todas as Nações. A abnegação foi algo que Satanás se propôs destruir. E fará a guerra aonde quer que ele encontrar este espírito de abnegação e sacrifício.
para consentir ele em deixar o seio do seu pai e optar por uma vida de sofrimento e angústia e morrer uma morte ignominiosa a fim de dar sua vida por outros. Portanto, eu vou ler o parágrafo todo. Derramaram-se louvor e adoração pela abnegação e sacrifício de Jesus para consentir ele em deixar o seio do seu pai e optar por uma vida de sofrimento e angústia e morrer uma morte ignominiosa a fim de dar a sua vida por outros. Disse o meu anjo assistente. É assim, irmãos, eu não tenho isto. Naturalmente, eu não tenho isto. Eu não tenho este espírito. Mas eu estou a pedi-lo a Deus. Estou a clamar ao Senhor que me dê este espírito de sacrifício e abnegação. De modo que se eu tiver que morrer pelos outros, que eu o faça. Porque naturalmente eu não tenho isto. Eu não sei qual é a oração quando as pessoas pedem pelo Espírito Santo. Eu não sei qual é a intenção, para que é que eles querem o Espírito Santo, percebem? Eu sei para que é que eu quero. Eu quero para ter este Espírito. Belinha, desde que tu falaste isso ontem, que eu tenho que te adorar o mesmo. Eu não orava assim, mas pronto, ia pedindo a Deus, mas agora eu peço exatamente também a mesma coisa. Eu estou a pedir ao Senhor mesmo isso. Eu uma vez cheguei a dizer na igreja, para que é que nós estamos a pedir o Espírito Santo? Para que é que nós queremos o Espírito Santo? Para quê? Pois. Para quê? É para fazer milagres? É para sermos os maiores? Não é? Não deve ser para isso. Não pode ser para isso. Disse o meu anjo assistente, pensais que o pai entregou o seu muito amado filho sem esforço? Não, absolutamente. Foi mesmo uma luta para o Deus do céu decidir se deixaria o homem culpado perecer ou dar o seu amado filho para morrer por ele. Os anjos estavam tão interessados na salvação do homem que se podiam encontrar entre eles os que deixariam a sua glória e dariam a vida pelo homem que ia perecer. Então até os próprios anjos estavam dispostos a dar a sua glória. Mas, disse o anjo, isto nada adiantaria. A transgressão era tão grande que a vida de um anjo não pagaria a dívida. Eu acho que nós às vezes não temos consciência do pecado. Você vê, os Nada. anjos têm o mesmo sentimento de querer também morrer. Aí você vai ter que nós também ter. Sim, é isso. Exatamente. E porquê? Porque nós somos aqueles que vamos ocupar as vagas deixadas pelos anjos. Logo temos que ter o mesmo espírito. Verdade, isso é importante. Nada, a não ser a morte e intercessão do seu filho, pagaria essa dívida e salvaria o homem perdido da tristeza e miséria sem esperanças. Mas foi aos anjos designada a obra de subirem e descerem, com bálsamo fortalecedor trazido da glória, a fim de mitigar ao Filho do Homem os seus sofrimentos e ministrar-lhe. Seria também a sua obra, a obra dos anjos, proteger e guardar os súditos da graça, nós, contra os anjos maus e as trevas que constantemente Satanás arremessa em redor deles. Portanto, temos que ter esta consciência que estamos num conflito e que os anjos de Deus vêm em nosso socorro, trazendo o quê? Graça. É engraçado que há uma visão, deixem-me pensar. Já sei, é na sacudidura. Aqui neste mesmo livro, este livro é um espetáculo. Neste mesmo livro, no capítulo da sacudidura, lá mais à frente, diz que a luta é tão grande
nós até podíamos terminar este capítulo e ir ler esse capítulo. Pode ser? Muito bom. Então, vamos continuar. Vi que era Belinha, impossível. Sim, irmã Ana Maria, diga. Belinha, eu custei entrar aqui, né? Qual livro que você está Estamos a ler lendo? os primeiros escritos, irmã. Ah, sim. É Primeiros porque eu escritos. entrei agora há pouco tempo, né? Sim, Entrei há sim. pouco. Tá bom, obrigada. Página 152. Obrigada. Vi que era impossível a Deus alterar ou mudar a sua lei para salvar o homem perdido e que ia perecer. Portanto, ele consentiu em que o seu amado filho morresse pela transgressão do homem. Satanás de novo regozijou-se com seus anjos de que, ocasionando a queda do homem, pudesse ele retirar o Filho de Deus da sua exaltada posição. Este foi sempre o problema. Este foi sempre o objetivo. Retirar o Filho de Deus da sua exaltada posição. Belinha, parece ter uma contradição aqui, mas talvez tenha uma explicação um pouco mais razoável. Quando o Espírito de Profecia fala, e a palavra de Deus também fala, que Deus havia feito um pacto lá na eternidade, Cristo viria e morreria pelo homem. Parece que aqui é um pouco difícil de compreender, diante desse descritivo, de que aquele pacto tivesse sido feito antes. Mas eu não duvido disso, não. Talvez a descrição seja um pouco, eu não sei como é que eu vou dizer, mas eu creio que esse pacto tenha sido feito antes mesmo dessa descrição aqui. Sim, é verdade, o pacto foi feito antes. O que se passa aqui é que o anjo está a dizer a Ellen White, a contar o que aconteceu no passado, quando, depois do pai ter aceite a oferta do filho, o filho foi dizer, foi revelar esse plano aos anjos. Aos anjos, tá certo? Sim. Estava só aqui à procura do capítulo. Continuando. Portanto, Satanás de novo regozijou-se com os seus anjos de que, ocasionando a queda do homem, pudesse ele retirar o Filho de Deus da sua exaltada posição. Disse aos seus anjos, Satanás, que quando Jesus tomasse a natureza do homem decaído, poderia superar a ele e impedir a realização do plano da salvação. Foi-me então mostrado Satanás como havia sido, um anjo feliz e elevado. Em seguida, ele foi mostrado como se acha agora. Ainda tem formas régias, as suas afeições ainda são nobres, pois é um anjo ainda decaído, mas a expressão do seu rosto está cheia de ansiedade, cuidados, infelicidade, maldade, ódio, nocividade, engano e todo o mal. Aquele semblante que fora tão nobre, notei-o particularmente. Sua fronte, logo acima dos olhos, começava a recuar. Vi que ele se havia aviltado durante tanto tempo que toda a boa qualidade se rebaixara e todo o mau traço se desenvolvera. O seu olhar era astuto e dissimulado e mostrava grande penetração. A sua constituição era ampla, mas a carne lhe pendia frouxamente das mãos e no rosto. Quando o vi, apoiava o queixo sobre a mão esquerda. Parecia estar em profundos pensamentos. Tinha um sorriso no rosto, o qual me fez tremer. Tão cheio de maldade e dissimulação satânica era ele. Este sorriso é o que ele tem, precisamente, antes de segurar a sua vítima. E ao fixá-la em sua cilada, tal sorriso se torna horrível. Vamos interromper aqui e vamos dar um salto para a página 269. E agora, esta Qual é o cena título? é Qual é a o título? sacudidura. A sacudidura. Esta cena está a começar a acontecer agora. Agora, já dá um tempo para cá. Vi alguns com forte fé e clamores agonizantes
a lutar com Deus. O seu rosto estava pálido e apresentava sinais de profunda ansiedade que exprimia a sua luta íntima. Firmeza e grande fervor estampavam-se-lhes no rosto. Grandes gotas de suor lhes caíam da fronte. De quando em quando se lhes iluminava o semblante com os sinais da aprovação divina. E novamente o mesmo aspecto severo, grave e ansioso lhes voltava. Anjos maus se juntavam em redor, projetando trevas sobre eles. Lembram-se o que tínhamos lido há pouco? Que Satanás iria trazer trevas? Não sei se se recordam. Sim, com certeza. Ok. Portanto, Satanás, anjos maus se juntavam em redor, projetando trevas sobre eles. Para quê? Aqui está o motivo. Para excluir Jesus da sua vista. E para que os seus olhos se volvessem para as trevas que os cercavam. E assim fossem levados a Duvidar de Deus. duvidar de Deus e murmurar contra ele. Este é o objetivo de Satanás. Este é o propósito dele para nós hoje. Sua única segurança, ou seja, a nossa única segurança, consistia em conservar os olhos voltados para cima. Anjos de Deus tinham o encargo, o tal encargo que Jesus tinha dito aos anjos. Lembram-se que eles iriam ter um papel a desempenhar nesse plano da salvação. Anjos de Deus tinham o encargo de velar sobre o seu povo. E enquanto a atmosfera empestada de anjos maus pesava sobre os que estavam ansiosos, os anjos celestiais continuamente agitavam as asas sobre eles, a fim de dissipar as densas trevas. Enquanto os que assim oravam, então isto é uma oração, eles estão em oração. Enquanto os que assim oravam prosseguiam com os seus ansiosos clamores, por vezes lhes vinha um raio de luz procedente de Jesus para lhes reanimar o coração e iluminar o rosto. Lembram-se do que nós lemos na outra visão ontem? A luz ia do Pai para o Filho e do Filho para o povo. É este povo. Alguns, vi eu, não participavam dessa agonia e lutas. Pareciam, novamente, indiferentes e descuidosos. Não se opunham às trevas que os rodeavam, e estas os envolviam semelhantes a uma nuvem densa. Os anjos de Deus deixavam estes e iam em auxílio dos que se afligiam e oravam. Vi anjos de Deus apressarem-se para assistir a todos os que lutavam com as suas forças todas a fim de resistir aos anjos maus e procuravam auxílio, clamando a Deus com insistência. Os anjos de Deus, porém, abandonavam os que não faziam esforços para conseguir auxílio e eu os perdia de vista. Até aqui nós compreendemos a cena. Mas vejam o que diz agora. Perguntei a significação de quê? Da sacudidura que eu vira. Então o que é que nós lemos até aqui? Foi uma sacudidura. Sim, Vera. Belinha, estavas agora a falar sobre isso e vem-me à mente o que eu tive um sonho. E no sonho estava para eu ir ver, é interessante, para eu ir ver Jeremias 3:33, que não existe, mas na altura eu não me apercebi. Eu fui ver e digo, caramba, mas não existe Jeremias 3:33, então o que é que terá sido este sonho?
e fui ver ao contrário, Jeremias 33, 3. E Hum, aí o Senhor deu realmente, perdão, deu a palavra daquilo que eu tenho estado a clamar, e o Senhor diz, clama a mim. Eu tenho estado a clamar, e eu até vou ler, para não estar a dizer aquilo que... E disse, porque eu fui ver a legado, clama a mim e eu responder-te-ei e mostrar-te-ei coisas grandes e poderosas que tu não conheces. E eu hum, fiquei maravilhada ao Senhor me responder, porque eu tenho, pronto, Deus sabe o que é que eu tenho estado a orar e a clamar. E eu uhum, fiquei maravilhada, isto porque estavas a dizer, não é? Aqui com relação ao que acabaste de ler. E eu sim, fiquei maravilhada e digo, Senhor, muito obrigada, porque se nós clamarmos a Deus, Ele vai nos mostrando realmente todas as coisas que nós precisamos saber. E sim, eu tenho estado em agonia, irmãos, eu tenho estado em agonia e angústia, porque eu vejo, isto está a caminhar de uma forma tremenda, não é? Eu vejo irmãos a caminharem para o caminho que eu já estive. E não querem sair dali, não querem sair dali, porque têm receios, como eu também já estive. Há outros que nem têm sequer receios, têm a certeza absoluta que é aquilo e acabou. E isto causa-me um pouco de angústia e uhum, tristeza. E eu digo, Senhor, o que é que eu posso fazer para estas almas? Como é que eu vou lidar com estas almas? uhum, E o Senhor, pronto, o Senhor no sonho, não é? Porque nós, quando estamos angustiados, dormimos já preocupados e acordamos assim. E o Senhor também uhum. está em sonho. Eu fiquei muito, muito agradecida a Deus. Era só para comentar isto. Muito bom, muito bom. Vou só aqui ver uma coisa que eu de noite, como não dormi, só adormeci às 4. Eu queria vir aqui ver, mas desculpem, eu estou só a interromper, mas eu volto já ao lugar, está bem? Ok. Então, vamos lá. Oh, maminha, deixa-me só Isso. acrescentar uma coisa. Sim. Eu não é só angústia pelos outros de fora, eu tenho angústia também pelo meu marido, não é? Tu sabes a Hum, situação. uhum, E pronto, e a minha mãe, mas a minha mãe, já tenho mais paz com a minha mãe porque fiz os trâmites todos que Deus me colocou no coração em fazer. A minha própria mãe diz que sim, que confessava ao Senhor como Salvador da sua vida e que o amava e que se ela se lembrasse dos pecados, ela pedia perdão. Então eu orei de outra forma, Senhor, tu sabes que ela não se lembra, mas os que eu me lembro, eu confessei por ela, em oração com a uhum, minha mãe, e coloquei nas mãos de Deus e olha, e todas as noites eu oro com a minha mãe. uhum, Estava a dormir e eu confio plenamente que o Senhor está ao leme. uhum, Mas a situação do meu marido é outra. E eu queria pedir aqui aos irmãos encarecidamente que orassem também pelo meu marido, porque é muito difícil conviver com uma pessoa assim. Que está agora, que ambos a batizámos no mesmo dia, ambos que acreditámos no mesmo dia. Ele foi o primeiro a avançar, a largar tudo, a fazer tudo. Era uma coisa ali maravilhosa de se ver. E agora voltou tudo atrás. E isso, irmãos, quando a gente nega aquilo que a gente já conhece, a coisa é pior do que se não tivesse conhecido. E eu estou a ter essa experiência aqui em casa e não é fácil. Não é nada fácil. uhum. É. Ok, vamos orar sim também pelo Miguel. Então, perguntei a significação da sacudidura que eu vira. Irmãos, eu durante muitos anos não entendi que tudo até aqui, estes parágrafos que nós lemos, que são 1, 2, 3, são uma sacudidura. Nós estamos em sacudidura. Nós estamos a ser sacudidos. Amém. E foi-me mostrado que era determinada pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira à Igreja de Laodiceia. Isto produzirá efeito no coração daquele que o receber. Ou seja, o testemunho direto produzirá efeito no coração daquele que o receber e o levará a empunhar o estandarte e propagar a verdade direta. Alguns não suportarão esse testemunho direto
levantar-se-ão contra ele. E isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Por isso é que eles oravam e clamavam, porque eles estavam a ser sacudidos, eles tinham irmãos contra eles estavam numa angústia tremenda, porque eles não queriam duvidar, eles queriam manter a sua fé, apesar de todas as circunstâncias contra eles. Mas eu também vejo aqui que isto vai fazer com que o povo de Deus se una. Sim, Vera. Eu queria fazer uma pergunta. Este testemunho direto tem a ver com o conhecimento que nós estamos a ter agora? Eu penso que sim. Eu penso que sim, tem a ver com o Ezequiel 8, com as tais abominações que têm entrado. Diz, Uhum. Denis. É que, vamos dizer assim, é verbalizar essa crença. No verbalizar e dar esse testemunho é que é a própria sacudidura, eu entendo. Porque quando você só conhece, não Uhum, resolve. uhum, Agora, quando você verbaliza ela na tua ação, durante a tua vida e nas coisas que estão concernentes à vida, aí então eu entendo que a sacudidura, ela se revela e é o que realmente está acontecendo. Isso não tem dúvida nenhuma. uhum. Mas eu referia-me a alguns não suportarão, perdão, esse testemunho direto. E eu estava a referir Não. ao testemunho direto. Eu penso que este testemunho direto, segundo o que eu estou a entender aqui, por causa de tudo o que vem atrás da sacudidura, tem a ver realmente das pessoas não aceitarem esta mensagem que não é nova, mas que está a vir agora outra vez à tona. De que são só dois, que é o Pai, é o Filho, que o Espírito Santo não é como as pessoas veem, estão a colocar outro no lugar do verdadeiro Espírito Santo, e por aí fora foi com relação a isto que eu quis comentar. Repara que este testemunho direto, contido no testemunho, contido no Conselho da Testemunha Verdadeira à Igreja de Laodiceia, ele encontra-se em Apocalipse 3, 14 a 21, certo? E depois de tudo o que é dito, não é? E o conselho que Deus dá, aconselha que compres de mim ouro, vestes brancas e colírio, no fim dessa mensagem, o que é dito? Ao que Sim, vencer, ajudem-me, eu lhe darei que se assente comigo. comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. No seu trono. Só temos dois no trono, não é? É Ai, verdade. ai. Sim, É a Não mesa da temos, proposição. exatamente. Não temos três. Satanás quis lá estar, colocar o seu trono do lado do norte, na mesa. Quis lá Isso está na, colocar. onde está escrito na Bíblia. Essa passagem aí eu queria marcar. Qual passagem? Apocalipse 3, 21. 3:21. 3, tá. Sim, Meus irmãos, eu tenho que ir trabalhar. sim. Mas Belinha, fica gravado, Vanira. Tá. Então Uhum. vamos avançar um pouquinho mais, só para concluir aqui a visão. Pode Belinha, ser? só um pensamento, né? Que é triste que os nossos irmãos não conseguem perceber, é que como Deus deve ser mau, né? Porque Deus mandou uma terceira pessoa aqui fazer tudo que, né? Está descrito ali na Bíblia, que é o Espírito de Cristo, mas enfim, desviando todas essas características, essa função para uma terceira pessoa, que depois vai desaparecer lá no céu, né? Sim, pois Deus mau, né? é.
Eu coloquei no grupo umas 3 ou 4 mensagens do Nader Mansour, e vocês vão perceber, irmãos, toda a Bíblia, ela fala de quem? Do De Pai e do Cristo. Filho. Sim, dá testemunho de Cristo. É Cristo. Não fazia sentido. Quer dizer, até uma dada altura era Cristo e depois passou a ser outra pessoa. Mas vamos avançar. Vi que o testemunho da testemunha verdadeira não teve a metade da atenção que deveria ter. O solene testemunho de que depende o destino da Igreja tem sido apresentado de modo leviano, se não desatendido de todo. Tal testemunho deve operar profundo arrependimento. Todos os que o recebem, de verdade, obedecer-lhe-ão e serão purificados. Aqui temos a purificação, o abandono do pecado. Qual pecado? Orgulho, egoísmo, incredulidade, maldade, enfim, ciúme. Disse o anjo: escute. Logo ouvi uma voz semelhante a muitos instrumentos musicais, soando todos em perfeitos acordes suaves e harmônicos. Ultrapassava toda a música que eu ouvira, parecendo estar repleta de misericórdia, compaixão e alegria enobrecedora e santa. Ela me penetrou todo o ser. Disse o anjo: olha, a minha atenção foi então dirigida ao grupo que eu vira e estava sendo fortemente sacudido. Foram-me mostrados os que eu antes vira a chorar e a orar em agonia de espírito. A multidão de anjos da guarda em seu redor fora duplicada e estavam revestidos de uma armadura da cabeça aos pés. Marchavam em perfeita ordem, semelhantes a um grupo de soldados. O seu rosto expressava o tremendo conflito que haviam travado, a luta angustiosa por que haviam passado. Contudo, o seu rosto, antes assinalado pela severa angústia íntima, resplandecia agora com a luz e glória do céu. Haviam alcançado a vitória. Glória a Deus. E esta suscitava neles a mais profunda gratidão e santa e piedosa alegria. Diminuíra neste tempo o número dos que faziam parte deste grupo. Ao serem sacudidos, alguns tinham sido arrojados fora do caminho. Os descuidosos e indiferentes, que não se uniam, aqui está, não se uniam com os que prezavam suficientemente a vitória e a salvação para por elas lutar e angustiar-se com perseverança, não as alcançaram. E foram deixados atrás em trevas, e o seu lugar foi imediatamente preenchido pelos que aceitavam a verdade e a ela se filiavam. Anjos maus se lhes agrupavam ainda ao redor, mas sobre eles não tinham poder. Ouvi os que estavam revestidos da armadura falar sobre a verdade com grande poder. Isso produzia efeito. Muitos tinham sido amarrados, algumas mulheres pelos maridos e crianças por seus pais. Os honestos, que tinham sido impedidos de ouvir a verdade, agora avidamente a ela aderiam. Fora-se todo o receio dos seus parentes, e somente a verdade lhes parecia sublime. Haviam estado com fome e sede da verdade. Esta lhes era mais querida e preciosa do que a vida. Perguntei o que havia operado esta grande mudança. Um anjo respondeu: foi a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. Grande poder possuíam estes escolhidos. Disse o anjo: olha, a minha atenção foi dirigida para os ímpios, ou incrédulos.
estavam todos em grande agitação. O zelo e poder de Deus havia-os despertado e enraivecido. Então isto é o Espírito de Cristo? Não. Havia confusão de todos os lados. Vi que tomavam medidas contra a multidão que tinha a luz e o poder de Deus. Tomavam medidas. As trevas intensificavam-se em redor deles, no entanto, pareciam firmes, aprovados por Deus e nele confiantes. Pareciam. Vi-os perplexos. A seguir, ouvi-os clamando ardorosamente a Deus. Dia e noite não cessava o seu clamor. Seja feita, ó Deus, a tua vontade. Se for para glorificar o teu nome, promove um meio para livramento do teu povo. Livra-nos dos ímpios que nos rodeiam. Eles nos... Desculpem, eu aqui... havia confusão de todos os lados. Vi que tomavam medidas contra a multidão que tinha a luz e o poder de Deus. As trevas intensificavam-se em redor deles. Daqueles que tinham a luz e o poder de Deus. No entanto, permaneciam firmes, aprovados por Deus e nele confiantes. Vi-os perplexos. A seguir, ouvi-os clamando ardorosamente a Deus dia e noite. Não cessava o seu clamor. Seja feita, ó Deus, a tua vontade. Se for para glorificar o teu nome, promove um meio para livramento do teu povo. Livra-nos dos ímpios que nos rodeiam. Eles nos destinaram à morte. Mas o teu braço pode trazer salvação. Estas são todas as palavras que posso lembrar. Todos pareciam ter profunda intuição da sua indignidade e manifestavam completa submissão à vontade de Deus. E não obstante, como Jacó, cada um deles, sem exceção, pleiteava e lutava ardorosamente por livramento. Logo depois que haviam começado o seu ansioso clamor, os anjos, movidos de simpatia, quiseram ir em seu livramento, mas um anjo alto e imponente não lhes consentiu. Disse ele: a vontade de Deus não se cumpriu ainda. Eles devem beber o cálice. Devem ser batizados com o batismo. Está aqui a falar o batismo do sofrimento. Atenção, não é o batismo pelas águas. Logo Ô, irmã, ouvi a voz de Deus que abalou os céus e a terra. Houve forte terremoto. Os edifícios desmoronavam-se de todos os lados. Ouvi então uma triunfante aclamação de vitória, retumbante, melodiosa e límpida. Olhei para a multidão, que pouco tempo antes estivera naquela angústia e escravidão. O seu cativeiro havia cessado. Uma gloriosa luz resplandecia sobre eles. Quão belo era então o seu parecer. Todos os sinais de cuidados e cansaço haviam desaparecido e viam-se de novo saúde e beleza em cada semblante. Os seus inimigos, os ímpios, em redor deles, caíram como mortos. Não podiam suportar a luz que brilhava sobre os que haviam tido livramento e eram santos. Essa luz e glória permaneceram sobre eles até que Jesus foi visto nas nuvens do céu. E o grupo fiel e provado foi, num momento, num abrir e fechar de olhos, transformado de glória em glória. E abriram-se as sepulturas, e os santos saíram revestidos de imortalidade, exclamando: vitória sobre a morte e a sepultura. E juntamente com os santos vivos foram arrebatados para encontrar o seu Senhor nos ares, enquanto aclamações de júbilo e vitória profusas e melodiosas eram proferidas por todo o lábio imortal. Amém. ô, irmã, deixa eu fazer uma pergunta. É, a sacudidura ali, se refere, ela se inicia na igreja e se estende ao mundo. É assim? Ó Márcia, estamos a ouvir-te, parece que estás no fundo do poço. Nossa, peraí. Melhorou? Um pouco. Ah, eu queria saber se essa sacudidura, ela começa na igreja e se estende no mundo? Esta sacudidura, em primeiro lugar, ela acontece na igreja. É entre o povo de Deus. Mas depois ela se estende ao mundo, porque ali eles sofrem, e eles sofrem pelo jeito que o texto fala, eles sofrem por um bom tempo agonia,
até ver Jesus, havia até ser batizado com a chuva serôdia e ver Jesus Sim, voltando. sim, sim. Depois o mundo, e depois esses que tiverem resistido a esta sacudidura dentro da igreja, são os que vão receber a chuva serôdia para proclamar a última mensagem ao mundo. Entendi. Esse capítulo eu lembrei do caminho, da visão do caminho estreito. Não percebi. Esse capítulo eu lembrei da visão do caminho estreito. Sim, sim, sim. É o Vou só próprio ler. caminho estreito. É o próprio. Aham. Então, quer dizer, aqui, ó, uma passagem que a senhora leu disse assim: diminuíra o número dos que faziam parte deste grupo. Pessoas que receberam a verdade, E entenderam desistiram. a verdade, aceitaram a verdade e desistiram? Desistiram, rejeitaram a luz. Rejeitaram porque talvez o sofrimento é muito grande. Sim. Aqui na página 210, vou só ler estes dois bocadinhos. Página 210, a grande apostasia. No segundo parágrafo diz assim: embora Satanás se regozijasse nos sofrimentos dos santos, nem por isso estava satisfeito. Ele queria o controle tanto da mente como do corpo. Vejam a maldade. E depois, na página 211, logo no princípio diz: ó terrível perigo para a Igreja. Esse foi um tempo de angústia mental. Meu Alguns Deus. achavam que se dobrassem e se unissem com esses idólatras que haviam abraçado parte da fé cristã, isso seria o meio para a sua completa conversão. Satanás estava procurando corromper a doutrina da Bíblia. Ok, irmãos, vamos orar e se alguém depois quiser fazer algum comentário é sempre muito bem-vindo. Oremos. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, agradecemos do fundo do nosso coração por tudo isto que o Senhor deixou escrito para nosso conforto, para nossa âncora, para podermos ter uma visão daquilo que nos espera, mas com a certeza de que Jesus já trilhou o caminho antes e já o aplainou para nós. Louvado seja o seu nome. Dê-nos o seu Espírito, Pai, e dê-nos um bom dia, em nome de Jesus. Amém. 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 Alguém quer dizer alguma coisa? Sim, aqui onde se leu, a vontade de Deus não se cumpriu ainda e eles devem beber o cálice, devem ser batizados com o batismo. Eu lembrei-me quando foi Cristo também, porque ele dizia, Pai, se possível for, aparta de mim este cálice. Mas ele teve que o beber. Aham. E nós sabemos que para ser glorificados também temos que padecer antes. E vem-me logo à mente isto, quer dizer, e o fato de alguns desistirem, tu disseste, e bem, com certeza será uma coisa Hum, tão dura que realmente só aqueles que estão arraigados a Cristo vão suportar. Sim, É duro. é. Ou seja, a gente não, a gente só está começando. Sim. Está no início do É. início. Agora, tu falou uma coisa muito certa, Vera, aliás, Márcia. Estamos só no princípio do início do começo. No início do Ah, princípio do... Irmã é, Belinha, Sim, por sim. favor, a citação que a irmã leu está em qual livro? Eu não ouvi, É nos primeiros está escritos. baixinho.
Ah, tá bom. Primeiros Eu escritos. li ontem. Tá ok, então vou ler. Sim, Eu nós tenho. lemos o capítulo que é o plano da salvação e depois o capítulo a sacudidura. Ah, tá ótimo. Eu E vi se o os vídeo, irmãos... viu, Mabel? Viste? Visto, o vídeo realmente é muita citação do Espírito Profecia e da Bíblia. Vale a pena. Eu vi anotando, né? Anotando rápido, porque como não é na nossa língua, tem que estar lendo a legenda, né? Sim. Maravilhoso. Estás a falar do 9 de Aquele, setembro? aquele que a senhora citou primeiro. Não foi o que a senhora postou hoje, postou outros, a senhora postou ontem. Ah, Foi aquele. ok. Muito bom. Louvado seja Deus. Há lá uma coisa nesse vídeo que eu também estive a ouvir, em que ele fala que o Dejeto das Nações é uma compilação. Eu ainda não percebi muito bem onde é que ele foi buscar isso. Vou ter que ouvir tudo de novo, pelo menos eu atrás Não, do que ele falou. não Ele diz, percebi isso. ele diz neste vídeo que tu mandaste, que eu vou dizer o nome, e eu digo assim, ele até teve uma. Eu pelo menos percebi isso, posso ter percebido errado, porque eu ouvi em inglês e tenho que estar bem concentrada, não é que eu não saiba, mas quando é uma língua estrangeira nós temos que nos concentrar um pouco mais. E foi este que tu mandaste. Onde é que está aqui o vídeo? Aqui atrás. Trinity or not? Sim. Ellen White clears it up herself. Pronto, e eu estive a ouvir e eu pareceu-me eu dizer isso, eu digo assim, não pode ser. Ainda tive, pronto, voltei para trás, mas depois já não estava aqui, houve aqui um barulho, e disse, não, vou ter que ouvir isto de novo. Ah, ok. Porque se ele Tá. realmente diz que é uma compilação, eu não sei nem que ele foi buscar isso. Sim. Pronto, temos que ouvir, não vamos agora... Uhum. vamos ouvir bem, mas pronto, ele é muito elucidativo e ele procura, acima de tudo, usar a Bíblia. Já repararam? Sim, sim. Ele procura usar a Bíblia. Não é que o Espírito por si não tenha valor, não é isso, mas realmente para podermos estar documentados perante todas as pessoas, é a Bíblia que temos que usar. Uhum. Ok, meus irmãos, então tenham um bom dia. Não sei se alguém mais quer dizer alguma coisa. Eu ia só comentar que, referente a esses textos que foram lidos, que a gente tem que ficar muito claro na mente, pelo menos na minha veio assim, posso estar pensando errado, é que esse tempo difícil, assim, ó, realmente a gente vai perder tudo, a gente tem os contatos, né? Porque eu vi uma pessoa dizer que a preocupação de aceitar ou crer essa verdade, essa luz, iria ser perseguida na igreja, iria ser expulsa da igreja, iria, enfim, ser excomungada pela família, mas é isso mesmo que vai acontecer, né? A gente está arriscado a isso. Então, assim, então essa é uma das sacudiduras onde a pessoa vai largar a mão da verdade por causa das coisas terrenas, onde nossa visão hoje tem que estar fixa nas coisas celestiais, né? No que está no alto, não aqui nesse mundo, porque esse mundo aqui vai perder tudo. E até a família. Muitos vão perder a família. E isso é o que vai custar mais. Então, É, tem muitos também. que vão abrir mão dessa eternidade por coisas terrenas e passageiras, né? Porque são passageiras. Georgia, tens razão, mas aquelas pessoas que estão habituadas, é o meu caso, eu gosto muito de comunicar e conviver com as pessoas, principalmente falo da igreja e da minha família, quando me renegarem, que eu acredito que a maior parte vai ser assim, porque está escrito, não sei quem, mas se me renegarem e quando me renegarem, vai ser duro. Não, não vai E é ser por isso é fácil. que o Senhor me tem posto na mente, e eu tenho vindo a ver cada vez mais, que o Senhor tem-me dito, a tua comunhão tem que ser comigo. Comigo. Tu É. tens que pôr de parte as tuas amizades, não que as deixes de vez, mas deixa de sentir falta de estar com os teus amigos e com a tua família. Começa a sentir falta de estar comigo e sentir falta de estar comigo. Porquê? Porque vai haver um momento em que não vamos estar mais com ninguém. Porque ele é tudo, em todos. Exatamente. Exato. E é Ele que nos vai consolar, não são os nossos É. amigos, É. não Ele é é a o nossa Consolador, família. Exato. É refletindo Ele a que nos vai Cristo. consolar. Desculpa. Não, ia só dizer, refletindo a Cristo, diz que
Cristo é o Consolador, no dia 5 de julho. É só Uhum. isso. E o Senhor tem estado a dizer, Belinha, e Geórgia, quem está a ouvir, o Senhor tem estado a dizer constantemente, porque Ele sabe, eu sou muito dependente da amizade. Eu, se não estou com amigos, eu sinto-me só, desamparada, sozinha, abandonada. E o Senhor tem dito: larga as tuas amizades, vem para junto de mim. Eu deixo de estar com elas no momento certo e poucos tempos, não posso estar mais, tenho que começar a cortar. E o Senhor tem estado a cortar e tem sido, digo-vos, doloroso, mas ao mesmo tempo eu estou agradecida porque eu sei porque é que Ele está a permitir isto. É para o meu bem. É para eu estar arraigada e agarrada somente a Ele. Porque não vamos ter mais nada, irmãos. Não vamos ter mais nada. As pessoas vão nos renegar, vão nos excluir, vão dizer que nós somos loucos, que nós estamos com uma doutrina completamente enganada, que estamos a pôr o Espírito Santo. Até eu já ouvi isto, irmãos. Mais para a frente eu vou ouvir pior. Já me disseram. Os anti-trinitarianos estão a excluir o Espírito Santo. Como é que eles querem ser felizes? Como é que eles querem ter a salvação? Como é que eles estão a deitar o Espírito Santo fora? E eu disse: mas irmãos, vocês estão enganados, eles não estão a fazer nada disso, porque já sabem, eu ainda não me incluí. Eu já me incluí, não à frente deles. Vocês não podem dizer uma coisa dessas, porque eles dizem, sim, mas eles não dizem que é a terceira pessoa da divindade e o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Irmãos, eu fui já quase apedrejada por pessoas que eu considero minhas amigas e que as amo. E é por isso é que o Senhor está a dizer: filha, é a mim que tu tens de dirigir, é comigo que tu tens que estar. Todos os dias, quando te sentes só, corre aos meus braços. Não aos teus amigos, não à tua família. É. E digo-vos, a mim, eu falo por mim, dói. Dói, mas eu já aceitei. Mas dói. Ou seja, no fundo, eu estou a ser desmamada, porque dói. E só vai ter pessoas, dois grupos, né? Umas movidas pelo Espírito de Cristo e outras por Satanás. Então, os que não hoje permitirem que seja Cristo, elas que vão te entregar. Elas que vão te entregar para autoridades. Isso vai ser muito dolorido, mas é uma verdade, né? Aquelas pessoas que a gente hoje ama, quer tanto estar perto, mas se elas não permitirem que Cristo habite nelas, elas vão ser nossos piores inimigos, porque vão ser as mais próximas. E vão estar cheios de Espírito Satanás. É isso. É Cristo. Quem é que ministra aqui, neste santuário? Quem é que ministra aqui? Só há um. Sou um sacerdote, só há um intercessor. Ok, irmãos. Obrigada. Tenham um bom dia. Deus abençoe. Um bom sábado. Amém. Bom dia para todos. Bom dia para todos.